Porque se ele for solto, ele vai voltar a cometer delito. Agora, ele vinha para essas áreas de acesso público, traziam as garotas, né? Ia adentrando a mata. Qual foi a minha participação no Maníaco do Parque? Eu posso garantir que você conhece muito pouco a história de Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido em todo o Brasil pela alcunha de Maníaco do Parque. Na minha opinião, é o principal serial killer de toda a crônica popular brasileira. O Maníaco do Parque é um belíssimo exemplo de matadores em série. Eles têm um determinado padrão de comportamento. Então matam pessoas com determinadas características físicas, etc. O Maníaco do Parque se enquadra muito bem, um exemplo típico de um matador em série. A atuação dele foi no ano de 97 e 98 e havia um sentimento de pânico na capital paulista, pois várias mulheres estavam desaparecendo. A única certeza é que havia, na cidade de São Paulo, um homem que estava matando mulheres. Nessa época, eu também já era delegado de polícia e participava como convidado do programa da Sônia Abrão na Rede TV. Portanto, eu tenho provas que você nunca viu. Portanto, eu tenho uma série de fatos curiosos que eu tenho certeza que vão te impressionar. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime. Mas antes de contar todo o enredo, eu peço que você se inscreva no canal Na Cena do Crime com Jorge Lordello. Dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo que é especialíssimo com todas as pessoas que você conhece e gostam de histórias policiais reais contadas com riquezas de detalhes. Só para você que me assiste ter uma noção, exames psicológicos apontaram que, na verdade, o motivo de toda essa violência do Maníaco do Parque é que, no fundo, ele tinha o desejo de ser uma mulher. A validade desse teste para identificar, resposta, zero. Isso é com toda honestidade. A psiquiatria forense, ela vai examinar o indivíduo. Então, é um conjunto biopsicossociocultural que se examina no indivíduo. O teste de Rocha são 10 borrões. 10 borrões. Tá certo? Que é interpretado pelo indivíduo, pelo testando. E depois, quem está aplicando o teste interpreta a interpretação. Então, se eu depois de conhecer todo o universo biopsicossociocultural do indivíduo, eu não sei ainda o que ele tem, ou o que aconteceu, por que ele matava, qual a explicação, não serão 10 borrões que vão dizer o que é o que não é. Francisco de Assis Pereira nasceu em 20 de novembro de 1967, na pequenina cidade de Guaraci, que tem apenas cerca de 10 mil habitantes e que fica a 460 quilômetros da capital paulista. Mas antes de eu entrar dentro dos crimes praticados por Francisco, é muito importante você conhecer como é que foi a infância e a juventude desse serial killer. Depois da prisão de Francisco, o delegado recomendou que ele passasse por exames criminológicos que foram feitos e revelaram uma série de traumas sexuais na infância. Mas o mais interessante é que Francisco alega que com tenra idade ele foi molestado por uma tia e por isso ele passou a ter fixação por seios. Mas tem um dado interessante, a família dele nega esse abuso da tia. Com 7 anos de idade, Francisco foi morar com os avós. Só que tem um fato que nós descobrimos muito interessante. O avô era conhecido por uma pessoa de praticar feitiçaria. E nesse processo de feitiçaria havia abates de animais. E Francisco
com 7 anos de idade, já foi colocado para cortar animais vivos. O que mais impressiona é que, com pouco de mais idade, Francisco foi trabalhar num matadouro. E o que acontece é que ele passava horas vendo os bois sendo abatidos, ou seja, ele ficava aficionado com aquela situação do boi levar uma pancada na cabeça e cair ao solo. Tudo isso com cerca de 10 a 11 anos de idade. Você pode imaginar o que isso teria gerado na cabeça de uma criança? A descer a um lugar onde que se chamava matadouro. Eles matavam bois, vacas e eu via muita coisa ali, né? você? Eu via a morte de um animal na frente e aquilo me dava rancor, me dava ódio, eu não mostrava na frente, eu nunca conseguia mostrar as coisas na frente, sempre eu voltava e ficava chorando. Já na fase adulta, com 18 ou 19 anos, Francisco foi trabalhar numa empresa. E há relatos que o patrão o teria seduzido e, com isso, praticado com ele diversas vezes relações homossexuais. Já em São Paulo, Francisco de Assis Pereira passou a frequentar o Parque do Ibirapuera e, naquela oportunidade, a moda era a patinação e ele se mostrou um grande patinador. E foi lá, no Parque do Ibirapuera, que ele conhece uma moça do estilo gótica, aonde ele passou a ter um certo envolvimento emocional e também sexual. Mas, na fase sexual, os relatos que nós obtivemos é que eles tinham uma relação de abuso, uma relação onde essa moça gótica o tratava como um submisso. Praticamente todos, salvo algumas exceções, eles dizem que eles foram bulinados, foram molestados, passaram por vivências dolorosas no passado. Agora, isso é básico. Nenhuma vivência dolorosa do passado tem força para criar um assassino em série. A vivência dolorosa, se a pessoa passa por ela, o que pode acontecer é se tornar um indivíduo inadaptado, um indivíduo, às vezes, um pouco rebelde, mas jamais um indivíduo sem sentimentos superiores de piedade, de compaixão, de altruísmo, de falta de valores éticos e morais, que são os assassinos em série. E muitas vezes os abusados na infância, eles levantam bandeira contra o abuso e se torna exatamente o contrário. Agora, interessante que muitos assassinos em série, como o maníaco do parque, dizem que foram abusados na infância, por isso se tornaram assassinos seriais. Não tem nexo causal. Se foi de fato abusado, se não é mentira, não há nexo causal nenhum. Se não tirar esse abuso mentiroso ou verdadeiro da história pregressa deles, todos são praticamente iguais, não há o que explicar. Meses depois de terminar o relacionamento com a mulher gótica, Francisco de Assis Pereira conhece uma mulher que ele começou a namorar, e ele se apaixona pela primeira vez. E teve um relacionamento dito normal. O relacionamento ia muito bem, sem nenhum tipo de abuso, sem nenhum tipo de pressão, mas não sabemos o motivo. Mas em dado momento, esta namorada de Francisco resolve interromper o namoro. E aí, ele teve uma grande frustração emocional. O delegado Sérgio Luiz Alves, responsável pela investigação, e após conversar muito com Francisco nos interrogatórios, percebeu que ele guardava muita mágoa e raiva dessa namorada que ele foi apaixonado. Mas ela o abandonou. Acredita o delegado que as vítimas eram parecidas com a mulher que Francisco gostou e diz, abre aspas, talvez ele maltratando essas moças, humilhando-as, seria uma maneira de punir essa primeira namorada. Veja outras impressões do delegado ao interrogar Francisco. Abre aspas. Houve relatos, inclusive, que por parte dele mesmo, que após ter matado a sua vítima, ele ficou horas e horas beijando-a.
ele contou algo que, para ele, quando estava sendo interrogado, a gente notava que ele estava sentindo prazer naquele momento. Agora se prepara, pois o mais chocante que o delegado Sérgio revelou foi o seguinte: o maníaco do parque contava que após tirar a vida das suas vítimas e praticar também abusos, ele ia embora do parque. Mas ele retornava nos dias subsequentes para continuar a ter algum tipo de contato sexual com ela. E ele só parava de visitar o parque e ir de encontro com aquele cadáver quando o corpo entrava em decomposição. E aí, era nesse momento que ele precisava escolher a próxima vítima. Ele abusava depois dos cadáveres, necrofilia. A necrofilia é uma das deformidades piores que existem nesses indivíduos portadores desse tipo de personalidade que ele tem. Por quê? Porque é o abuso para além da morte e ter satisfação sexual ou até mesmo apenas o desejo sexual com um corpo inerte e às vezes até já em um começo de estado de putrefação. Então é uma deformidade instintiva do mais alto grau. Eu quero voltar a te contar todo o levantamento que nós fizemos sobre a vida amorosa de Francisco de Assis Pereira. Bom, Francisco também conheceu uma mulher trans de nome Tainá e ele chegou a morar com ela por cerca de 1 ano. Só que ele revelou em seu interrogatório que Tainá o tratava de maneira abusiva, mas era uma forma de inspiração sexual por parte dela e, em tese, ele também gostava. Minha equipe de produção conseguiu o relato da ex-namorada de Francisco de Assis Pereira, a transexual Tainá. Veja. Começou assim nosso relacionamento. Ele foi morar comigo, a gente ficou de caso, né? Ele era passivo. Bem que eu queria que ele fosse ativo. Era o que eu mais queria. Mas não, ele não conseguia ser ativo comigo. Até o presente momento, você pôde ter noção de como foi a vida sentimental e a vida sexual de Francisco. A partir de agora, eu vou começar a falar da vida profissional. E é por causa da vida profissional que começou a série de matança de mulheres em São Paulo. Bom, Francisco, ele tinha uma habilidade muito grande na direção de motocicleta. Ele dirigia muito bem motos e ele tinha uma moto própria. E foi assim que ele consegue o primeiro emprego. Ele trabalhava numa empresa que recrutava motoboys para fazer entrega. Nós tivemos acesso no inquérito policial do relato de pessoas que trabalhavam com ele, colegas motoboys, e todos disseram o seguinte: olha, o Francisco era uma pessoa muito agradável, um cara labioso, de uma conversa muito fácil e principalmente uma pessoa muito convincente. Mas a vontade de Francisco de Assis Pereira em praticamente fazer uma armadilha no Parque do Estado, onde ele abusava e matava mulheres, ocorreu no período de janeiro a julho de 1998. Mas por que ele escolhe o Parque do Estado? A explicação é muito simples. Primeiro, ele conhecia aquela região, achava uma região muito bonita e é uma região onde tem mata fechada. E assim, ele conseguia atrair mulheres jovens de 18 a 24 anos com sua moto, levava no Parque do Estado e andava com elas mata dentro. Estamos aqui hoje na Cientec, faz parte de um do complexo de parques aqui do Parque do Estado. Ele foi inaugurado em 2002, muito próximo da data onde ocorreu os assassinatos de Francisco. Não sabemos dizer se por conta disso eles resolveram dedicar toda essa área para algo mais útil, como ciência e educação. E hoje, né, muitas famílias passeiam por aqui, crianças vêm com seus pais para conhecer, para aprender sobre ciência. E mal imaginam que vidas foram perdidas, muito provavelmente,
em uma área desse complexo. É bem provável que no modus operandi, da maneira que o Francisco se comportava, ele vinha para essas áreas de acesso público, traziam as garotas, né, ia adentrando a mata. Eu quero que você que acompanha a gente aqui na Cena do Crime, a gente trouxe vocês até o possível cenário, né, criminoso, não a localização exata onde Francisco deixou essas mulheres, mas eu quero que você imagina esse provavelmente, não muito diferente disso, um lugar com massa, com vegetação bem densa, isolada. Como que você, se estivesse nessa situação, sabendo que aqui provavelmente fosse a última visão que você teria antes de morrer, como que você se sentiria? Eu, que estou aqui no local, posso te dizer que é completamente desagradável, deixa a gente até um pouco impactado, né? Imaginar que pessoas de verdade, tiveram seus últimos momentos num lugar parecido com esse. A Polícia Civil levantou que no primeiro semestre de 1998, Francisco de Assis Pereira assassinou 11 mulheres, todas no Parque do Estado. Mas o mais impressionante é que apenas foram encontrados o corpo de 7 mulheres. As outras ainda continuam desaparecidas. E no início de janeiro de 1998, Francisco de Assis Pereira se arruma todo, toma banho, coloca uma roupa bonita, põe perfume, pega sua moto e vai para o metrô Jabaquara. A intenção dele ao parar a sua moto, ele observava a circulação de mulheres, mas a intenção dele era localizar uma mulher jovem, de 20 a 24 anos, e a minha equipe de produção descobriu que o interesse dele é que essa mulher tivesse as mesmas características da sua ex-namorada, que o abandonou. Mas ele cria uma estratégia mortal. Ele disse ao delegado, Dr. Sérgio, o seguinte: eu procurava abordar mulheres que tinham o olhar entristecido. E o delegado perguntou, mas por que você abordava mulheres que estivessem um tanto deprimidas? E a explicação dele foi muito curiosa. Ele dizia que seria muito mais fácil ele contar uma conversa fiada e levá-la para o Parque do Estado se essa moça escolhida fosse uma pessoa que estivesse enfrentando algum tipo de problema emocional. E era exatamente isso que ele fez com todas as mulheres, da mesma característica, da mesma faixa etária, e todas que, em tese, estariam passando por algum problema emocional. E o mais curioso é que ele tinha a capacidade de enxergar as mulheres andando, observando o seu olho, observando o rosto e dizendo: essa vai ser a próxima vítima. Eles têm a capacidade de manipular os outros. Isso é básico, é verdade nesse tipo de indivíduo. Por que eles manipulam e conseguem manipular com uma certa facilidade? Porque ninguém espera a manipulação. Ninguém espera. Quando você conversa com uma pessoa que não está alucinando, não está delirando, que é o caso desses condutopatas, psicopatas, né? Então, você não espera que ele está querendo manipular, mas ele está manipulando. Então ele age dessa maneira manipuladora para conseguir o objetivo dele. Então não é que ele é mais inteligente que os outros, porque tem também esse mito que os condutopatas são mais inteligentes. Não, eles não são. Isso é um mito. O que eles são manipuladores para conseguir o quê? Única e exclusivamente a satisfação do próprio desejo. Porque uma das deformidades básicas desses condutopatas, sociopatas, loucos lúcidos, loucos morais, psicopatas, que são todos sinônimos, eu uso o condutopata, que eu acho que é o melhor termo. Esses indivíduos, eles têm uma característica básica, que é a ausência completa de remorso. Não há possibilidade nenhuma de ter remorso. Por quê? Porque são altamente egoístas. Então, o que interessa sou eu. O outro tanto faz. Então, eu quero isso. Então, tanto faz se eu vou matar, se eu vou estuprar.
eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu preciso disso. E depois de cometido o crime, é como se nada tivesse feito. Essa é a característica básica, inclusive do maníaco do parque, essa característica psicológica é importante. É um indivíduo que somente pensa nele, é o extremo do egoísmo. Então não existe altruísmo, não existe a ressonância afetiva com as vítimas. Tanto é que age dessa forma brutal, como ele sempre aviou. O que importa é a satisfação dele. Sofrimento do outro tanto faz e às vezes pode ser até bom, desde que ele queira, desde que ele sinta prazer com aquilo. Mas eu sei que você que está me assistindo está curioso sim, para saber como é que começou a investigação da Polícia Civil, e eu vou te contar. Num determinado dia, no início de 1998, uma pessoa foi passear no Parque do Estado e resolveu entrar mata adentro. Em dado momento, essa pessoa encontra o cadáver de uma mulher nua, escondida por cima de vegetação. E aí é óbvio, essa pessoa sai do parque, liga para o 90 e naquele momento a primeira pessoa havia sido encontrada morta naquela área. Com o encontro do corpo dessa mulher, a Polícia Civil entra em ação. E a primeira missão era saber quem era aquela mulher. E após alguns dias, a Polícia Civil descobriu que aquele corpo era de uma moça de apenas 18 anos de idade, Selma Ferreira Queiroz. E ela era uma desaparecida. Ela tinha saído para trabalhar, ela sumiu, a família fez um boletim de ocorrência e somente naquele dia foi descoberto a sua identidade. A autópsia de Selma revelou que ela foi morta em razão de estrangulamento e ainda recebeu mordidas em várias regiões do corpo, como braços, região do tórax, no quadril e também nas pernas. Entenda uma coisa importante, até esse momento a polícia encontrou um corpo de uma mulher, mas não tinha noção do problema que estava por vir. Mas depois de 2 dias do encontro de Selma, um homem que havia colocado armadilhas para pegar passarinho dentro do Parque do Estado, ao procurar as armadilhas, você não vai acreditar. Ele acaba encontrando mais 2 corpos de mulheres jovens. E foi nesse momento que os investigadores, os policiais do DHPP de São Paulo, chegaram à seguinte conclusão. Em poucos dias, no Parque do Estado, 3 mulheres mortas. 3 mulheres mortas da mesma característica, do mesmo modus operandi. E a decisão e a conclusão era apenas uma. Provavelmente nós estávamos com um serial killer solto na capital paulista. A Polícia Civil estava à frente de um grande quebra-cabeça que precisava ser montado. E o começo dessa investigação foi o boletim de ocorrência de desaparecimento da primeira vítima encontrada, chamada Selma. Mas olha a curiosidade que eu vou lhe contar. O delegado do DHPP chamou os parentes da vítima Selma e uma prima contou que Selma estava no metrô Jabaquara e que foi abordada por um homem de 30 anos, estatura mediana e moreno. Tudo isso foi dito por Selma que, quando se viu convencida de ir ao Parque do Estado a convite de Francisco, ela resolveu relatar esse fato para a prima Selma. E assim ela fez através de uma ligação. É nesse momento, através do relato da prima de Selma, que os policiais do DHPP já começaram a formatar esse indivíduo de mais ou menos 30 anos, moreno e estatura mediana. E foi com o relato dessa prima de Selma que os delegados resolveram ir à imprensa alertar a população que havia na cidade de São Paulo um serial killer. Mas é claro que a intenção dos experientes delegados do DHPP era noticiar esse fato, pois outras vítimas que eventualmente escapassem deste homem poderiam ir
ao DHPP contar o seu relato. E foi isso que aconteceu. Algumas mulheres passaram a telefonar e a denunciar que haviam sido, sim, abordadas por um homem que prometia uma carreira de modelo e que queria, sim, fazer testes fotográficos no Parque do Estado. Mas agora se prepara, pois a minha equipe de produção conseguiu o relato de uma mulher que foi seduzida pelo maníaco do parque, aceitou o convite para ir ao Parque do Estado, mas ali, ao ser atacada por ele, conseguiu fugir. Veja o relato. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 5 minutos. Aí então ele falou, não, 2 minutos. Eu vou dar 2 minutos para que você corra. Se você conseguir escapar da mata, você está livre. Você pode ir embora, você vai sobreviver. Mas se você não conseguir, eu vou atrás de você, eu te mato e te como morta. Olha que interessante, nós descobrimos ainda 2 mulheres que também foram abordadas pelo maníaco na rua, mas não aceitaram o convite de ir ao Parque do Estado. Veja. Ele me acompanhou na Estação São Bento, eu desci. Ele desceu na Estação São Bento, foi me acompanhando. Aí ela já ficou meio assim, parou, como tinha policiais, e falou, olha, se você mudar de ideia, meu nome é Jean, anotou, e deu para ela. Uma dessas mulheres que não caiu na lábia do Francisco de Assis Pereira, ela, ao ver as manchetes no jornal, decidiu procurar o DHPP e conversou diretamente com o delegado Sérgio, que estava à frente das investigações. Mas ela trouxe algo realmente importante. Quando ela foi abordada por Francisco de Assis Pereira, ela inicialmente deu uma trela a ele, mas em dado momento ela falou, não, eu não tenho tempo agora de ir com você. Foi aí que ele pega um cartão, o cartão da empresa onde ele trabalhava e tinha um telefone. E ele escreve atrás um nome, que seria Jean. E foi aí que o delegado Sérgio do DHPP verifica que ele poderia tentar descobrir o maníaco através desse simples cartão. Os investigadores foram rapidamente à empresa de motoboy e conversaram com o dono daquela empresa. E o relato realmente foi impressionante. Ele disse inicialmente que nenhum Jean era motoboy, que não existia Jean em sua empresa. Mas, quando os policiais narram o que aconteceu e também fornecem algumas características físicas, o dono da empresa falou, bom, com esse tipo de característica é de um funcionário meu, chamado Francisco de Assis Pereira. Mas o relato que ele trouxe é surreal, pois dias anteriores, Francisco se demitiu daquele local, deixando apenas uma carta, o que deixou o dono do estabelecimento muito intrigado. Com as provas que os policiais do DHPP levantaram na empresa de motoboy, eles conseguiram fazer pela primeira vez o retrato falado do serial killer de São Paulo. Agora eu quero trazer um fato que eu tenho certeza que você não sabe. Presta atenção. Em 1995, ele foi condenado por ter tentado agarrar uma mulher de nome Alessandra de Oliveira Alves. E tudo isso aconteceu na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Essa vítima conta como foi o ataque que sofreu. Ele pôs a moto em cima da calçada e correu atrás de mim e me pegou por trás, pelos cabelos atrás. Então ele me imobilizou por trás e pediu para que eu não gritasse e não reagisse, que era somente para acompanhá-lo até um terreno que estava em construção na época. Eu achei que não fosse sair viva. Daquele momento, eu achei que não fosse sair viva dali. Eu achei que ele fosse me matar, realmente. Eu fiquei muito desesperada. Fica assim, a lembrança, assim, que a sensação de que você é impotente contra uma pessoa que está
tentando fazer algum mal contra você. Como não teve uma consumação de crime mais grave, Francisco de Assis Pereira, em 1995, foi preso em flagrante, mas naquela oportunidade foi solto, pagando uma fiança de R$80. E chegamos no dia 24 de julho de 1998. Guarde bem essa data. Essa data é de suma importância. Olha o que aconteceu. O dono da empresa de motoboy, ao verificar no banheiro uma fenda no vaso sanitário, encontra um RG queimado, mas dava para ver uma pequena parte da fotografia da moça do RG, e o nome se tratava de Selma, a mesma moça que foi morta no Parque do Estado. O dono da empresa de motoboy ficou absurdado com aquele encontro, pois aquilo era uma prova incontestável que Francisco era o maníaco do Parque do Estado. E imediatamente ele pega esse RG e leva ao DHPP e entregou ao delegado do caso, o Dr. Sérgio. Mas a investigação ficou muito mais robusta quando o proprietário dessa empresa de motoboy também relata ao delegado Sérgio um fato de extrema curiosidade. Meses antes dos policiais do DHPP estarem na empresa de motoboy, relata o proprietário que outros policiais estiveram lá querendo falar com Francisco por causa do desaparecimento de uma moça de apenas 18 anos chamada Isadora Frankel. Guarde bem esse nome. Isadora Frankel desapareceu no bairro do Itaim Bibi. A família, é óbvio, correu na delegacia da região, fez um BO de desaparecimento e ela continuava desaparecida. O que aconteceu com Isadora Frankel? Só que, dias depois, 2 cheques de Isadora foram compensadas e a Polícia Civil foi atrás de quem forneceu essas 2 folhas de cheque. Acredite se quiser, era Francisco de Assis Pereira. Foi localizado na empresa onde ele trabalhava, foi ao DHPP prestar declarações de como ele teve acesso às 2 folhas de cheque de uma moça que estava desaparecida. Mas o cara de pau disse aos delegados o seguinte: olha, não tenho nada a ver com o desaparecimento dela, eu estou até preocupado, pois Isadora Frankel é minha namorada. Olha o que ele disse, é minha namorada. Ela me forneceu os cheques porque eu estava precisando de dinheiro, eu precisava comprar um capacete para o meu ofício de motoboy, eu precisava pagar uma dívida e ela me ajudou. Só que em seguida ela desapareceu. Eu também estou preocupado. Eu não tenho nada a ver com o desaparecimento. Mas olha que curioso. Isadora Frankel desaparece. Depois 2 cheques dela são compensados. A pessoa que forneceu esses cheques alega que era ex-namorado ou namorado de Isadora. E aí, qual a ligação? Não tem corpo. A menina era ainda desaparecida e por isso Francisco de Assis Pereira não foi preso. Com todas essas informações coletadas no bojo do inquérito policial, aí o DHPP passou a ter total certeza. Francisco era o serial killer que tinha que ser encontrado e preso, e com isso, a foto dele estampada em todos os jornais e programas de televisão. Qual que foi a minha participação no Maníaco do Parque? Ele não tinha sido preso ainda, mas já sabiam que era ele. Ele fugiu, foi naquela época. Então, eu tive a felicidade, a honra e o prazer de receber a visita de 2 caçadores, policial, mas caçadores de bandido. Eles vieram aqui, aliás, para mim, um deles sentou na cadeira na qual você está sentado. Grandes caçadores, grandes policiais, policiais do mais alto nível. E eles vieram aqui para conversar e traçar um perfil de onde ele poderia estar. Então nós conversamos nesta mesa sobre as possibilidades de onde ele poderia estar.
pelas características psicológicas dele, que naturalmente eles me trouxeram inúmeros elementos, coisas, enfim, lá de dentro da polícia. E eles saíram daqui para caçar, para buscar, para pegar. E na verdade, foi muito produtivo. Muito produtivo e a conclusão que chegamos aqui, que ele não tinha, não sei, não me lembro mais detalhes, com honestidade, isso faz bastante tempo, mas tinha que estar no mato. Talvez, não sei, mas só pode estar no mato. E de fato ele foi pego no mato. Mas veja o que Francisco contou após ser preso sobre Isadora Frankel. Eu acredito que nesse dia foi o que aconteceu, o meu primeiro delito. Porque eu fui para Ibirapuera. Eu vi meus amigos e uma garota que diziam ser minha namorada, que ela nunca foi minha namorada, eu vi ela uma vez, foi a segunda vez que eu vi ela no meio do pessoal. Então eu fiz um convite para ela. Aí o convite enganoso. Foi na hora que eu fiquei afobado, fiquei uma coisa assim. Eu comecei a conversar com ela rapidamente. Ela falou: não, aceitou, foi, e vamos. E fomos para lá, para a Mata do Estado. O motoboy Francisco de Assis Pereira, acusado de ser o maníaco que atuava no Parque do Estado, foi preso. Foi preso no dia 4 de agosto de 1998, por volta das 20 horas e 15 minutos, na cidade gaúcha de Itaqui, que fica a 731 quilômetros de Porto Alegre. O motoboy foi preso após ser denunciado por uma família de pescadores que o reconheceu das manchetes dos jornais. Veja o que o maníaco do parque disse quando perguntaram para ele se ele era louco. Que dizem que eu sou louco, eu não sou louco. Um louco escreve, um louco fala, um louco anda tão bem de patins, um louco tem estudo, um louco serve a pátria, um louco sabe andar de moto, mas o que eu posso dizer é que alguma coisa tem dentro de mim. Ruim. Eles nascem assim, se desenvolvem assim e assim eles morrerão. Nada não existe e possivelmente tão cedo não vai existir algo que devolva a ele, ou que devolva não, que dê a ele aquilo que ele nunca teve, que nasceu sem, que são sentimentos superiores de piedade, de compaixão, de altruísmo, inteligência, valores éticos e morais, comportamento instintivo, nada, zero. E quem falar que tem, está errado ou não conhece a matéria. Francisco de Assis Pereira era impiedoso e brutal, conforme contou o delegado. E para o desespero maior delas, ele mostrava os cadáveres que estavam próximos e falava: se você não for boazinha comigo, olha o que vai acontecer com você. Sérgio Luiz Alves, o delegado do caso, conta como foi o encontro dos restos mortais de Isadora Frankel. Aí, ele entrou à direita naquela clareira, andou mais uns 200 metros e havia outra clareira, essa menor. Foi quando ele falou: olha, é aqui que está. Então ele foi direto aonde estavam os restos esqueletizados da vítima. Abriu e falou: está aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre a mãe do Francisco de Assis Pereira, a dona Maria Helena. Naquela oportunidade, eu me recordo que eu estava acompanhando o caso juntamente com a produção da Sônia Abrão do programa Tarde é Sua, e em diversas situações. Inicialmente, quando o Francisco foi apontado como serial killer e logo em seguida, quando ele foi preso, a dona Maria Helena brigava com a imprensa dizendo que o filho dela não era maníaco, que ela não acreditava que o filho era um assassino. Mas, em seguida, depois de alguns dias, ele resolve confessar todos os crimes. E foi numa das entrevistas que ela deu para a imprensa, próximo ao DHPP, e eu estava lá. Ela disse uma coisa muito curiosa. Um dos repórteres perguntou para ela: dona Maria Helena, a senhora defendia o seu filho bravamente, mas agora ele confessou. Ele é o maníaco do parque. O que a senhora pensa do seu filho agora? A resposta dela, eu me recordo até hoje, e foi impressionante, e eu vou te contar. Eu não concordo nada com o que meu filho fez, mas ele é meu filho.
Eu o amo incondicionalmente e vou ficar do lado dele todo o tempo em que ele ficar preso. Veja o que Dona Maria Helena Souza Pereira disse após visitar o filho diversas vezes nos presídios. Hoje eu vejo ele assim, o Francisco que sempre foi meu menino bom, o menino que sempre conviveu com a sociedade. Para mim sempre se torna falar do nome de Francisco é dolorido. Eu quero me conter, mas não consigo nunca. Acho que eu nunca vou conseguir as pessoas pronunciar para mim o nome dele. Os policiais do DHPP encontraram 7 corpos de mulheres no Parque do Estado. Depois dessa intensa investigação, os delegados do DHPP perceberam o seguinte: ele buscava mulheres que fossem parecidas com a sua antiga namorada, que terminou o relacionamento de forma abrupta. Eu vou colocar para você, aqui num plano superior, a foto de todas as moças mortas para você verificar que elas realmente eram todas muito parecidas. O julgamento de Francisco de Assis Pereira atraiu a atenção da mídia e da sociedade brasileira. A defesa alegou que ele sofria de problemas mentais graves, mas a acusação, a promotoria sustentou que ele era plenamente responsável pelos seus atos. No final, ele foi condenado a 268 anos de prisão pela morte de 7 mulheres, embora se estima que ele tenha praticado 11 feminicídios e mais 9 estupros, além de roubo, atentado violento ao pudor e ocultação de cadáveres. Ele foi pego, foi para julgamento e no julgamento não foi instaurado incidente de insanidade mental. Não foi. E o promotor foi um dos maiores promotores da história do júri do Brasil, eu acho, que é uma pessoa de extrema capacidade. Edilson Mongenor Bonfim, um dos grandes promotores, ele é procurador de justiça. E aí ele foi condenado a uma pena altíssima de 130, 140 anos, mas infelizmente está para sair. Atualmente, Francisco tem 56 anos. Ele já puxou 26 anos de cadeia direto. E eu sei que você está curioso. Lordelo, ele vai ficar preso até quando? Espera um pouquinho. A legislação brasileira diz que ninguém pode ficar preso mais do que 30 anos. Ou seja, qual é a conclusão? Que daqui a 4 anos, quando Francisco vai ter 60 anos de idade, provavelmente ele vai ganhar a liberdade. A possibilidade dele ser solto em 2028 mostra o quanto é ruim a lei brasileira. Isso é um absurdo. Porque se ele for solto, ele vai voltar a cometer delito. Agora, você pergunta para mim, por que essa sua convicção? Porque indivíduos como ele, que tem um determinado diagnóstico, tem também um prognóstico, ou seja, um conhecimento para adiante, o que vai acontecer. E infelizmente eu falo isso como médico, são incuráveis. Em medicina, seja a especialidade que for, existem males incuráveis. Em psiquiatria também. Então, é impossível ele não apresentar periculosidade social. Ele apresenta e apresentará. Então, não tem jeito. Como vai para a rua? Né? Seria até... Você me desculpe eu não vou chamar de brincadeira, porque nós estamos conversando muito sério, mas seria mais ou menos assim. Quem vai pôr na rua? Quem é? Conta para mim. É o perito, é o juiz, é o promotor? Quem vai pôr na rua? Então levem para casa, para ser motorista da filha. Levem para casa, para ser jardineiro. Deem uma oportunidade, ou se não, lutem para que isso não aconteça. Então, mas a lei diz isso. A lei diz isso porque as pessoas sentam em gabinetes com ar-condicionado e não sabem o que está acontecendo, o que pode acontecer. A salvaguarda social é fundamental. Não há nenhuma possibilidade dele não apresentar periculosidade nesses próximos 3 anos.
A única possibilidade é que tenha alguma doença grave e que leve ele a piorar tanto o mal do qual ele padece, que ele fique com impossibilidade de articular, seja lá o que for. Falar se ele vai matar, se ele vai fazer isso, se vai fazer aquilo, é impossível falar. Mas o que é possível afirmar categoricamente é que ele é portador de periculosidade. Hoje, ele se encontra num lugar no qual ele tem, mal ou bem, 3, 4 refeições. Mal ou bem, ele não precisa trabalhar para o sustento da vida. Não há mulheres para estuprar, para matar. Mal ou bem, tem uma vigilância. Tem um ditado de Ortega y Gasset que diz: "Eu sou eu e minha circunstância". Ou seja, se você mudar as circunstâncias dele agora e você colocar ele num outro lugar completamente diferente, tudo muda. Então você não sabe o que vai acontecer. Mas como ele tem essa deformidade inata, orgânica, constitucional, que é uma potência que ele traz nele e assim ele será por quanto tempo ele viver, essa potência pode ser desencadeada por fatores que a gente não sabe quais são e não são possíveis prever. A lei, infelizmente, a lei tem isso. Ele vai ser deveria ser posto em liberdade daqui a 3 anos. O caso dele é um caso típico de medida de segurança detentiva por quanto tempo viver. Você tem inúmeros exemplos que frequentaram a mídia e exemplos que não frequentaram a mídia de pessoas portadoras de altíssima periculosidade, como é o caso dele, que foram colocados erradamente em liberdade, voltaram para a sociedade e não demoraram para voltar a delinquir. O caso dele é outra, questão de esperar. Você tem inúmeros casos. E também ele ficar fora da sociedade é para proteção dele. Porque se ele vai para a rua, ele está arriscado a ser assassinado, morto numa legítima defesa ou numa temibilidade. A temibilidade existe. Então, basicamente, é isso. Olha, depois de toda essa narrativa, eu preciso levantar algumas reflexões para você. Você acha possível que Francisco é hoje um homem totalmente recuperado, como ele afirma quando ele dá entrevista? Sim ou não? O que pode acontecer em 2028 se ele realmente for colocado em liberdade? A sociedade brasileira estará em risco? Será que ele vai continuar a estuprar e matar mulheres? Qual é a sua opinião? Bom, o debate realmente é intenso, mas agora eu quero te fazer um pedido importante para a minha equipe, para mim também. Eu queria que você se inscrevesse agora no nosso canal Na Cena do Crime. Dá um like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam entender a importância dessa história para você ensinar prevenção para filhas e filhos com menor de idade e pessoas que ainda não têm muita vivência pelo mundo. Então, o compartilhamento realmente é muito importante. E outro detalhe, hein? Estamos também com as nossas histórias no Spotify.